Mas a gente precisa entender, talvez, o que é esta segunda turma. E para isso, o Caio e a Jussara vão nos ajudar olhando exatamente para as figuras dos ministros do Supremo Tribunal Federal que compõem essa turma do STF. Perceba que nós destacamos aqui Dias Toffoli numa cor diferente, já que ele se declarou suspeito e não vai votar na sessão de amanhã. Então temos 4 juízes ali. André Mendonça, que é o relator, eu acho que já está meio que definido que, naturalmente, ele vai votar pela manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, já que foi ele que decidiu por essa prisão. Mas e os demais ministros? Caio, o que você pode imaginar olhando para essas figuras? Boa noite. Vamos lá, Márcio, boa noite. Bom, dos 4 votos, importante a gente pontuar que se empatar 2-2, não apenas pelo princípio indúbio pro réu, porque não se trata de um julgamento de uma condenação, mas o regimento do Supremo Tribunal Federal prevê que, se houver o empate, ele favoreceria, de alguma maneira, quem está sendo julgado. Acho que é o artigo 156 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal para casos de julgamento como esse. Então, 2-2 é um cenário que o Daniel Vorcaro é solto. O que a gente pode esperar aqui pelos perfis? O Gilmar Mendes tem um perfil garantista e, do ponto de vista político, ele é contrário também, né? Ele está no outro grupo que não o mesmo do André Mendonça. A gente pode dividir basicamente o Supremo hoje numa ala mais próxima ao Fachin, uma ala mais pró-transparência, pró-código de conduta, que é Fachin, Carmen Lúcia e André Mendonça. E no outro extremo, os políticos, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E ali tem o meio, que é a grande incógnita. Gilmar Mendes, então, é dado como um voto como certo pela manutenção, pela soltura do Daniel Vorcaro. André Mendonça, claramente, pela manutenção da prisão. Aí surgem os dois aqui, Luiz Fux e Nunes Marques. Na Bolsa de Apostas, o Luiz Fux deve manter a prisão, então o Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, que seria o grande voto de Minerva, a grande dúvida. Aí tem essa dupla configuração. O Nunes Marques, a despeito de ser nomeado pelo Jair Bolsonaro, é alguém muito próximo ao Centrão. Ele foi votado no Senado pela esquerda e pela direita. E as informações que a gente tem é que essa semana, hoje principalmente, muitas ligações do Centrão para ele, para pedir para que ele solte o Daniel Vorcaro. Então a grande dúvida hoje aqui é o Nunes Marques. Porque se o Nunes Marques vota com o André Mendonça e com o Luiz Fux, fica 3-1. Agora, se o Nunes Marques vota com o Gilmar Mendes, que deve ser um voto pela soltura, aí empata e ele sai da prisão. Então, a grande questão aqui. Hoje, Márcio, 2 fontes próximas ali, muito próximas ao Supremo, me disseram que o Nunes Marques teria sinalizado um voto com o André Mendonça. Mas não dá para a gente cravar isso, ainda mais diante de toda essa pressão que está do Centrão, do Congresso Nacional, para que o Nunes Marques volte para soltar o Daniel Vorcaro. Porque a grande leitura é, soltou o Daniel Vorcaro, não tem delação ou tem uma delação muito meia-boca, uma delação não tão forte como a que se ele for mantido nesse presídio de segurança máxima que ele está. Certamente é importante a gente voltar com a Jussara Soares, que está debruçada sobre esse caso, e a gente viu simplesmente pela primeira participação dela aqui o quão profundamente ela está estudando esse caso, até para trazer a sua visão, Jussara, no que a gente precisa prestar atenção no julgamento de amanhã, olhando para essas figuras da segunda turma do STF. Olha, Márcia, esse julgamento no plenário virtual começa amanhã, mas vai até o dia 20 de março. Começa a grande expectativa se eles vão se antecipar ou vão esperar até o último minuto para se manifestar. A minha percepção, que eu colhi aqui também em Brasília, vai no sentido do que o Caio nos trouxe, que o Cássio Nunes Marques deve ser esse voto que vai decidir o futuro de Daniel Vorcaro. Há uma contabilidade, Márcio, que sim, Fux deve acompanhar o ministro André Mendonça, Gilmar garantista deve votar contra, mas não é só isso que está entrando no cálculo, não é só o histórico deles, o histórico garantista de Gilmar Mendes que entra nisso, ou o Fux que deve seguir com André Mendonça, ou o Cássio Nunes Marques, que tem ali que também muitas vezes acaba votando junto com o Gilmar. Há uma avaliação que essa votação, ela passa também para a avaliação da imagem do próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vê, até ali na tela, Dias Toffoli, ele alegou suspeição, não participará. A gente vê outro ministro também do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, muito pressionado, e há uma avaliação de que os ministros vão fazer muito bem esse cálculo, para além da pressão do Centrão, é sobre como isso pode reverter negativamente para o Supremo Tribunal Federal. Como a sociedade vai encarar ministros do Supremo Tribunal Federal
julgando para liberar da prisão Daniel Vorcaro. Então, esse é um cálculo que tem sido feito. Eu conversei com interlocutores de ministros do Supremo Tribunal Federal que relataram isso. Apesar dessas tendências que a gente captou aqui e trouxe, há essa dificuldade do quanto essa pressão externa, essa avaliação popular vai pesar na decisão dos ministros. E aí, nesse sentido, também complementando um pouco o que o Caio disse, é que Cássio Nunes Marques, ele pode fazer neste momento um aceno a André Mendonça, que é o seu colega, embora eles muitas vezes votem diferentes, há uma avaliação de que ele pode neste momento respaldar a decisão de André Mendonça. Márcio, a gente tentou aqui mapear como estão as posições dos ministros, mas fato é que amanhã começa a ficar mais claro. E lembrando, né, se os ministros decidirem liberar Daniel Vorcaro, é praticamente, como dizem pessoas próximas ao banqueiro, é que a delação fica mais distante. A gente tem que pensar na possibilidade de uma delação de Vorcaro, mas também na imagem institucional do Supremo Tribunal Federal. Qual é o peso desse julgamento de amanhã para a imagem do Supremo? E eu até vou além, Caio, a do ministro Edson Fachin, presidente do STF. Bom, a informação que eu tenho é que o próprio presidente do Supremo, Edson Fachin, disse hoje a outro ministro do Supremo Tribunal Federal que considera esse julgamento um ponto de inflexão no destino daqui em diante e na posição pública do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública. Por quê? Se solta Daniel Vorcaro, aí a imagem já desgastada, a gente está acompanhando as pesquisas aí todas, né? Hoje inclusive vamos falar disso, afunda ainda mais a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Agora, se mantém, dá um fôlego ali nessa tentativa do Fachin de recuperar, mas ele está considerando um ponto de inflexão. Um dado importante, Márcio, tem estratégias regimentais também que estão sendo colocadas. Essa sessão começa amanhã, 11 da manhã, e o ministro André já deve depositar o voto dele às 11 da manhã. Se daqui até outra sexta-feira algum ministro pede um destaque, obrigatoriamente esse julgamento que está no plenário virtual iria para um plenário físico, a depender do agendamento do presidente Edson Fachin. Então, essa estratégia de pedir um destaque, a gente pode acompanhá-la nos próximos dias. Não necessariamente, só para não criar também essa expectativa aqui, isso aqui acaba amanhã. Isso aqui pode acabar quinta-feira da semana que vem. Isso aqui pode não acabar. Nesse prazo de uma semana, se algum ministro destacar e obriga esse julgamento para ir para o plenário físico dessa turma. E aí depende de um agendamento, e aí joga um pouco mais isso adiante, e aí o Vorcaro fica um pouco mais adiante, pelo menos preso nesse presídio de segurança máxima. Então essas estratégias regimentais estão na mesa dos ministros, sim.